Quem diria que o Josh Hartnett ia voltar com tudo nos anos 2020, hein? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre Fight or Flight, novo filme dirigido pelo James Madigan que está aí disponível no catálogo da Amazon Prime. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu não sei porque que veio sem tradução o nome desse filme, Fight or Flight. Eu sinto que daria pra brincar bastante aí com trocadilhos, com alguma tradução, literal ou não, né? Enfim, eu sempre acho meio frustrante quando o filme não ganha um título nacional. E eu achei até mais curioso ainda o fato de que ele estreou nos Estados Unidos nesse final de semana nos cinemas, distribuído pela Vertigo, e aí tá aí no streaming nacional aqui. Eu até tomei um susto, eu não sabia que ele ia chegar. E é uma produção que parte aí de roteiros originais, de specs. Ele tem uma origem curiosa, porque ele é um roteiro escrito pelo ator DJ Cotrona, que fez um dos heróis da família Shazam nos dois filmes de David F. Sandberg, junto com Brooks McLaren, marcando a estreia do James Madigan na direção. Ele trabalhou como supervisor de efeitos visuais por décadas e serviu como diretor de segunda unidade em Transformers: O Despertar das Feras e o Snake Eyes, aquele spin-off do G.I. Joe. Então, estrear na direção de um cara que está na indústria há muito tempo, partindo aí de um roteiro que provavelmente foi muito barato, né? Eu não tenho informações de orçamento, mas sem querer me antecipar, esse é um daqueles casos de filme onde você sente o dinheiro acabando a cada cena, então não deve ter sido muito caro, deve ter sido um acordo diverso de distribuição para cinemas e streaming. A produção foi toda bancada pela Asbury Park Productions, uma produtora local lá de Los Angeles, e ele tem aí como grande destaque o Josh Hartnett, que tá numa renascença de carreira muito interessante, né? Ele foi um garoto capa de capricho dos anos 90, se destacou nos anos 2000 com os papéis de ação, e agora ele tá aí, depois de filmes do Guy Ritchie, Oppenheimer do Nolan e o Armadilha do Shyamalan, que trouxe aí, acho que o melhor papel da carreira dele. Vamos ver muito mais de Josh Hartnett, e esse Fight or Flight é o tipo de besteira, uma bobeirinha muito agradável e inofensiva que tá ajudando aí a trazer mais o talento do Hartnett, por mais que o roteiro e que a ação, né, ironicamente, não sejam lá o forte da produção. A história do filme segue o agente do FBI renegado Lucas Reyes, por Josh Hartnett, que encontra uma chance de redenção ao ser enviado em uma missão para localizar um criminoso escondido em um avião. O problema é que a aeronave está repleta de outros assassinos, todos atrás do mesmo alvo. Ou seja, é uma clássica premissa de filme de ação onde você comprime todo o desenrolar, a pancadaria e a ação em um único ambiente, numa aeronave. Pense aí no Sem Escalas do Liam Neeson, no Trem-Bala com o Brad Pitt de alguns anos atrás, até o Flight Risk do Mel Gibson desse ano com o Mark Wahlberg. Tá sendo um ano curioso aí, né, de atores em papéis em filmes de ação, e você tem uma premissa que é divertida, se desenrola muito bem. E começando, né, eu queria destacar que eu fiquei bem encantado com a introdução do filme, né? O primeiro ato é sempre um ponto bem delicado, difícil, ainda mais um filme de ação, porque você tá querendo ver a pancadaria chegar logo, mas depois de uma introdução muito forte, né, eu acho que o James Madigan tem um floreio visual muito impactante. Ele inicia o filme em mídia res, no meio da ação, no meio de um conflito gigantesco entre todos os assassinos e a famosa valsa do Strauss tocando, a música que o 2001 imortalizou, para depois retroceder algumas horas na história e nos apresentar ao personagem do Lucas Reyes, que é muito bem interpretado pelo Josh Hartnett. Você sente que é um personagem cheio de camadas pelo figurino dele, pelo cabelo, pela forma como ele conversa com pessoas ao redor, como ele pede uma bebida num bar, e você tem uma relação interessante que é criada com essa supervisora governamental vivida pela Katie Sackhoff, que a gente conhece aí do Mandalorian, do Battlestar Galactica. Tem uma troca de farpas entre os dois que é muito legal. Esse tipo de introdução é sempre muito burocrática, mas o roteiro do Cotrone e do McLaren e a direção do Madigan é uma direção bem colorida, vibrante, é uma colaboração fantástica com o diretor de fotografia Matt Flannery, que também fotografou o Havoc do Gareth Evans, que eu comentei algumas semanas aqui. É um filme dinâmico de se olhar, né? Ele não parece um produto lavado e descartável, assim. Ele não é colorido num sentido muito cartunesco. Você sente que os cenários são bem iluminados, que as cores noturnas são bem utilizadas, mas, de novo,
é o personagem do Josh Hartnett. Você imediatamente sente afeição por ele, quer saber mais. O roteiro vai revelando, né, alguns segredos e detalhes por debaixo do comportamento dele que criam aí uma figura que eu realmente assim achei tridimensional. Não é o seu protagonista genérico de ação. Então, com essa introdução forte que inclusive tem tempo para uma tomada muito legal, onde o Lucas Reyes está olhando esperançoso, com um brilho nos olhos, o avião decolar, né? Você sente lá a esperança, a jornada por redenção dele, e é tão raro num brucutu de ação assim encontrar um momento assim tão delicado, que te dá um pouco de emoção pelo personagem. Falei, pô, legal, tô dentro. Infelizmente, aí o Fight or Flight não consegue empolgar onde seria o ponto mais alto, né? A pancadaria, a ação. Apesar do Madigan filmar muito bem, eu não gosto do tipo de coreografia, do tipo de fotografia, na verdade, onde acelera demais os movimentos, treme a câmera quando você dá um soco, um chute. Isso é uma técnica para deixar os golpes mais brutais e violentos, mas para mim só deixa tudo mais artificial, ironicamente. Eu acho que esse é o ponto onde o Fight or Flight fica devendo, porque os combates até tentam aproveitar a claustrofobia, os ambientes fechados e especialmente a natureza completamente Looney Tunes e cartoon dos outros assassinos nesse avião, com direito aí a uma sequência alucinógena com sangue e adagas voadoras que eu realmente não estava esperando, né? E tem resultados mistos, na minha opinião. O Madigan tá tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e você sente que o orçamento não está acompanhando, ainda mais quando a gente tem a reviravolta sobre quem é o tal do fantasma que ele e os outros assassinos estão perseguindo. E aí a história começa a se embolar um pouquinho com uma conspiração do governo, com os próprios agentes governamentais tentando queimar o Lucas de alguma forma, então ele perde um pouco desse interesse, ainda que o Josh Hartnett esteja 100% do tempo muito à vontade, muito divertido, especialmente com a natureza psicótica que o personagem dele tem e nos acessos de violência gráfica. Mas mesmo isso, né, a violência, o gore e a pancadaria fica abaixo do esperado, né? Eu acho que a gente vê tanto desse tipo de conteúdo, tanto tipo de comédia de ação, o próprio Trem-Bala fica vindo na minha cabeça porque ele tem uma proposta muito parecida, que quando chega na hora do Fight or Flight não é nada demais, nada que você já tenha visto, só a sequência de luzes coloridas neon num acesso de psicodelia que o Lucas tem, que ali sim eles tentaram fazer algo, mas execução péssima. E eu senti de fato que é um problema de orçamento. Parece que o dinheiro foi acabando em relação ao quanto o filme ia progredindo, e isso fica escancarado no final. O final é um tapa na sua cara, tá? Porque eles vão construindo para algo, para mostrar alguma coisa, eles não mostram, e aí o filme simplesmente termina do nada. Isso é decepcionante, ele tá jogando um gancho de continuação de uma das formas mais cara de pau que eu vi em muito tempo, viu? É realmente assim, parece que assim, acabou o dinheiro, entrega o filme. É isso, acabou, valeu, falou. Eu não entendo como você poderia sair desse filme no final satisfeito, de verdade. E olha que ele acha que ele fez o mais difícil bem, ele introduziu, desenvolveu, criou um bom personagem, acho que ele só não soube brincar, né, trazer boas situações, uma boa pancadaria e um desfecho, principalmente, que se justificasse. Mas acho que assim, para um filme de 90 minutos no streaming, se você não estiver muito ocupado, vale a visita, é inofensivo, ele é divertido e ele é especialmente bem filmado e bem fotografado. Eu acho que você pode encontrar coisa muito pior no streaming. Pra Fight or Flight, eu dou uma nota 6. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Fight or Flight, se vocês sabiam que ele existia, e em especial, o que vocês estão achando dessa nova fase de carreira do Josh Hartnett. Lembra quando ele ia ser o Batman? Isso quase aconteceu. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.